Há algo de sagrado no instante em que os olhos se abrem pela primeira vez ao nascer do dia. Esse momento, muitas vezes silencioso e solitário, carrega uma revelação profunda. Você acordou. O sopro de vida ainda habita em você. O coração continua pulsando. O céu decidiu renovar sobre sua vida o fôlego divino que não pode ser comprado nem merecido. Enquanto muitos não despertaram, você foi visitado pelo milagre do recomeço. Acordar não é uma repetição qualquer. É uma assinatura de Deus dizendo: ainda tenho planos com você. E é nesse instante que a consciência da vida deve se transformar em um louvor espontâneo. Porque estar vivo é uma chance, é um presente, é uma missão em movimento. Você já parou para pensar que nenhum despertador tem poder de levantar uma alma que Deus não soprou novamente? É Ele quem silenciosamente passa no quarto, estende a mão invisível e desperta o corpo que repousava, como quem reacende uma chama quase apagada. O mundo pode chamar isso de rotina biológica, mas o Espírito sabe que foi chamado para mais um capítulo da história que o céu ainda quer escrever. Quando você acorda, não acorda apenas para trabalhar, cumprir agendas ou resolver pendências. Você desperta para viver o que foi preparado nas regiões celestiais, para habitar um dia que já foi moldado pelas mãos do Criador. Cada manhã é um convite silencioso para entrar no cenário de um milagre que começa com a simples capacidade de respirar. Existe uma reverência implícita em abrir os olhos e reconhecer que não se trata de sorte ou biologia, mas de um mover divino. Muitos passam o dia inteiro sem perceber que viver é ser constantemente renovado por um sopro que vem de um Deus intencional. E quando o coração compreende isso logo pela manhã, cada ação do dia passa a carregar propósito. O simples caminhar se torna peregrinação, o falar se torna profecia, o respirar se torna adoração. Tudo começa diferente quando a alma entende que despertar é mais do que abrir os olhos. É ser chamado novamente à existência por aquele que nunca dorme. Existe um segredo espiritual que poucos percebem. O primeiro pensamento que você acolhe ao acordar define o clima da sua alma. Como uma melodia que inicia uma canção, esse primeiro suspiro mental reverbera por todo o dia. Se esse pensamento for de ansiedade, o coração se descompassa. Se for de gratidão, a alma encontra estabilidade. E se for de fé, tudo ao redor se ilumina com possibilidades que só Deus pode gerar. Quando você acorda pensando nas contas, nos problemas, nas dores ou nas pendências, é como se oferecesse ao caos o trono do seu coração. Mas quando você desperta dizendo: bom dia, Espírito Santo, algo se alinha no invisível, o céu se abre e você se sintoniza com o alto. É por isso que precisamos vigiar, não só ao dormir, mas ao acordar. O inimigo sabe que um pensamento plantado ao amanhecer pode contaminar o espírito durante o dia inteiro. Ele tenta soprar preocupações antes mesmo da escova de dentes tocar a boca. Mas o Espírito de Deus também está lá, sussurrando esperança antes do alarme tocar. Você escolhe a qual voz vai dar lugar. Se o primeiro pensamento for uma lembrança de que Deus está no controle, todo o restante se curva à soberania do Pai. Pensar no alto é como erguer uma bandeira no início da batalha. Já declara quem governa o território da mente e da alma. O ambiente interno da alma se molda conforme o pensamento que primeiro ocupa o coração. Como a luz da alvorada que vai dissipando as sombras, a verdade de Deus pode invadir os recantos mais obscuros da alma se for convidada logo ao amanhecer. Basta um pensamento elevado, uma lembrança da fidelidade do Pai, para que até os medos sejam redirecionados pela fé. O início do dia é um altar onde se decide quem regerá os sentimentos, a inquietação ou a paz, o passado ou a esperança, a dúvida ou a promessa. Tudo começa na mente, mas ecoa no espírito e impacta cada passo que será dado ao longo das horas. A gratidão não é apenas uma virtude, é uma chave espiritual. Há portas celestiais que não se abrem com força, argumentos ou súplicas, mas que se escancaram diante de um coração genuinamente grato. Agradecer logo pela manhã
É como lançar sementes de milagre na terra fértil do novo dia. Não importa se os olhos ainda estão inchados do sono ou se as emoções estão instáveis. Quando a boca se abre para agradecer, a alma começa a florescer. A gratidão, mesmo em meio ao caos, é uma declaração silenciosa de que você ainda confia em Deus, ainda espera, ainda crê. Quantas vezes você já acordou sem entender como iria resolver tudo, mas quando começou a agradecer, a paz desceu como orvalho? Isso não é psicológico, é espiritual. A atmosfera muda quando a gratidão entra. O céu se movimenta, porque Deus habita no meio dos louvores. E a gratidão é um tipo de louvor maduro. Ela diz: não vejo tudo resolvido, mas te agradeço, porque sei que estás comigo. Quem agradece, abre o dia com um altar. E todo altar construído em fé atrai a presença gloriosa do Eterno. A murmuração fecha os céus, mas a gratidão os abre com força, que nenhuma força humana pode gerar. A gratidão pela manhã é como incenso fresco subindo ao céu, antes que qualquer palavra de reclamação seja pronunciada. E quando ela vem antes da dor, antes da solução, antes da resposta, ela tem ainda mais poder, porque se transforma em profecia. É como se dissesse ao novo dia: estou pronto para viver o que Deus tem, com fé e reverência, mesmo que eu ainda não veja nada. A gratidão é a linguagem da confiança. E quem confia não espera ver para reconhecer. Reconhece antes para ver o que o céu já preparou. Antes mesmo que o sol toque o céu, há uma luz mais poderosa disponível para iluminar o espírito: a presença de Deus. Ela não depende da hora nem das nuvens do tempo, porque vem do trono eterno. Quando você acorda e se volta para essa luz invisível, algo muda dentro de você. As trevas interiores recuam, as dúvidas perdem força. O ambiente interno da alma se aquece, como se o próprio Deus acendesse uma fogueira em meio ao frio da insegurança. A presença de Deus é mais que uma sensação. É o ambiente onde a alma volta a respirar com liberdade. Há uma beleza silenciosa no momento em que o coração se conecta com o invisível, antes mesmo de o corpo se levantar da cama. Nesses primeiros minutos, onde tudo está quieto, você pode sentir a mão de Deus repousando sobre você. E isso muda tudo, porque não é apenas acordar para o mundo, é acordar para a eternidade. A presença do Senhor não chega com barulho, mas com uma glória que desarma o medo, desmancha o peso e reorganiza os pensamentos. Ela chega como brisa, que limpa os olhos da alma para enxergar as coisas como são no céu. Ao perceber que a presença de Deus é a primeira luz do dia, você começa a priorizar o espírito antes da carne, a escutar antes de falar, a adorar antes de agir. Isso muda o ritmo do dia. Não se trata mais de correr para cumprir tarefas, mas de caminhar guiado por um brilho interno que não se apaga. A presença do Senhor não é um acessório da manhã, mas a essência que sustenta cada instante. Quando o coração é iluminado por essa luz, até os lugares escuros da rotina se tornam santuários onde a glória se manifesta silenciosa e constante. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de santidade. É o silêncio da madrugada, quando tudo ao redor repousa e o coração, se disposto, se torna altar. É nesse silêncio que Deus fala mais alto, não com gritos, mas com sussurros carregados de eternidade. Quando você desperta antes do mundo, o céu parece mais perto, mais atento, mais sensível ao teu clamor. Há algo especial em levantar-se enquanto os outros dormem, não para ser visto, mas para ver o invisível. O silêncio da madrugada não é vazio, é plenitude esperando ser ouvida. É nesse espaço sagrado que o Espírito Santo ministra verdades que durante o dia seriam abafadas pelo ruído do cotidiano. Ele revela caminhos, consolos, instruções e até segredos, como quem conversa com um amigo íntimo que decidiu acordar mais cedo, só para estar junto. A madrugada tem uma unção própria, um tempo onde os céus parecem inclinados sobre a terra com mais ternura. Nesse ambiente, as orações não competem com notificações, e o coração, mais vulnerável, se rende com mais facilidade. O altar está montado, e a presença do Eterno se manifesta em silêncio profundo,
e resposta sutil. O que você escuta na madrugada pode sustentar seu espírito por dias inteiros. É como receber o maná antes de sair ao deserto do dia. É uma preparação que não vem de livros, mas da intimidade. O silêncio se torna palavra. A quietude se transforma em direção. A solidão vira presença manifesta. Quando você escolhe ouvir Deus antes de ouvir o mundo, você se antecipa às pressões e se protege das distrações. Esse silêncio é mais do que ausência de barulho. É um solo fértil, onde a voz de Deus germina, revelações que transformarão o ordinário em sagrado. Poucos sabem, mas Deus tem encontros marcados nas primeiras horas. Ele não espera que o dia avance para se revelar. Ele espera logo ao amanhecer. Ele já está lá, presente, aguardando aquele que o busca com fome. Como o pai que se antecipa ao filho, ele prepara a mesa espiritual ainda antes do corpo sair do repouso. Há um tipo de intimidade que só é acessível para quem decide priorizar o invisível antes do visível. Deus ama quando você o escolhe primeiro, não como último recurso. Ele se revela com mais profundidade quando é procurado com exclusividade. Esse encontro matinal não é uma formalidade devocional, é um derramar de amor. Deus não chega com pressa nem com fórmulas, mas com ternura e intenção. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de abrir a boca, mas ainda assim se alegra quando você escolhe falar com ele primeiro. Essa intimidade molda não apenas as emoções, mas o destino. Porque quem começa o dia com Deus carrega consigo um manto de direção, discernimento e consolo que o mundo não consegue oferecer. Quando você o encontra cedo, é como se ele entregasse mapas invisíveis que te guiarão pelos labirintos do dia. Há promessas que só se ativam no campo da intimidade. Deus reserva porções especiais para aqueles que o procuram antes que o sol suba. Não é que ele ama mais quem madruga, mas ele honra com revelações aqueles que o colocam como prioridade. Intimidade se constrói com presença, e presença exige tempo. Quando Deus percebe que você quer estar com ele antes de tudo, ele entrega mais do que palavras. Entrega a si mesmo. E esse encontro silencioso ao amanhecer se torna a base de um dia inteiro marcado não pela correria, mas pela comunhão. A oração é mais do que uma prática de fé. É um caminho de revelação. Quando você ora, não está apenas lançando palavras ao vento, mas ativando uma rota de comunicação direta com o trono de Deus. É nesse diálogo sagrado que o coração se alinha com o céu e o caos interno começa a se reorganizar sob a influência do Espírito. Há uma diferença gritante entre quem ora por costume e quem ora esperando resposta. O segundo tipo não se levanta do lugar de oração com a mesma perspectiva com que entrou. Porque mesmo que Deus não fale com voz audível, ele responde com paz, com clareza, com convicções que a alma reconhece como divinas. Quando você se posiciona em oração buscando direção, está dizendo ao céu: eu não confio em mim mesmo, preciso de ti para saber o caminho. E esse tipo de oração atrai a presença de Deus de forma especial. É como um farol aceso na escuridão, sinalizando ao Pai que você está pronto para receber. A resposta pode não vir de imediato, mas ela vem. Às vezes, como um pensamento iluminado. Outras, como uma palavra que salta das Escrituras. E há momentos em que ela vem através da boca de alguém que nem sabe que está sendo usado por Deus. O importante é saber que todo clamor por direção é escutado com zelo e atenção por aquele que ama conduzir seus filhos. O coração que ora com fé se torna sensível às instruções que o céu libera ao longo do dia. Cada situação passa a ser vista como potencial resposta. Cada obstáculo pode conter uma lição. Cada conversa, uma chave. E mesmo o silêncio de Deus se transforma em direção, porque ensina a depender mais dele e menos das circunstâncias. A oração não apenas move o coração de Deus, ela molda o coração do homem para reconhecer os caminhos do Senhor. E nesse mover espiritual, quem ora de verdade não termina a oração da mesma forma que começou. Sai com o espírito afiado para discernir o que vem de Deus e o que é apenas distração disfarçada.
Existem dores que não fazem barulho, mas que imploram direção com mais intensidade do que qualquer grito. São as dores silenciosas da alma, aquelas que ninguém vê, mas que nos consomem por dentro enquanto seguimos com aparência de normalidade. É nessas horas que a oração se torna o único lugar seguro, quando não há mais conselhos que confortem, nem soluções visíveis que tragam alívio. O Espírito clama por uma palavra. Não é qualquer palavra. É aquela específica, certeira, que vem direto do coração de Deus para o ponto exato da ferida. E essa palavra não vem sempre na pressa, mas na rendição. Há um tipo de oração que nasce do desespero calado, quando a lágrima escorre no travesseiro e o corpo parece já ter desistido. Mas o Espírito insiste em acreditar. Nesses momentos, não são os argumentos que tocam o céu, mas a sinceridade do clamor. E Deus responde. Às vezes, Ele não remove imediatamente a dor, mas envia direção para atravessá-la. Mostra por onde seguir, o que evitar, o que entregar, onde esperar. E só quem já recebeu essa direção em meio à dor sabe como ela a acalma, como ela guia, como ela sustenta. Porque mesmo que a situação não mude, a perspectiva muda, e com ela nasce força onde antes só havia cansaço. A oração, nesses contextos de dor oculta, é como um farol aceso no meio da neblina. Pode não dissipar tudo de uma vez, mas permite ver o próximo passo. E isso é tudo que uma alma ferida precisa. Um passo de cada vez. Quando você clama por direção em meio à dor, está dizendo a Deus: não quero apenas alívio, quero propósito. E esse tipo de clamor toca as regiões mais profundas do céu, porque não é um clamor egoísta, mas de quem busca viver a dor como passagem e não como prisão. E nessa busca humilde, Deus se revela como pastor, aquele que não apenas cuida, mas conduz até o lugar de refrigério. Há decisões que parecem simples à primeira vista, mas que carregam consequências eternas. Cada escolha feita ao longo do dia é como uma semente lançada. Pode gerar colheita de paz ou de confusão, dependendo de quem a plantou e com qual orientação. E é por isso que precisamos da sabedoria divina desde os primeiros instantes da manhã. A sabedoria que vem do alto não é intelectual nem emocional. Ela é espiritual. Ela vê além do que os olhos veem e discerne, além do que os sentimentos conseguem perceber. É como uma bússola interna, que aponta para o que agrada ao coração de Deus, mesmo quando a lógica aponta em outra direção. A sabedoria de Deus não é feita de respostas óbvias, mas de revelações precisas. Ela se manifesta em momentos onde você teria tudo para agir com impulso, mas opta por esperar. Ela aparece quando você abre mão de um caminho aparentemente mais fácil, porque discerne que há algo errado naquela direção. Essa sabedoria não se compra, não se aprende com experiência apenas. Ela se recebe pela graça no lugar secreto da oração. É quando você diz: Senhor, não confio no meu julgamento. Mostra-me o que tu vês. E então, o Espírito Santo começa a guiar não apenas seus passos, mas também suas palavras, suas conexões e até os seus pensamentos. Quando você começa o dia pedindo sabedoria, não apenas evita erros, você atrai oportunidades alinhadas com o céu. As portas certas se abrem, as conversas certas acontecem, os caminhos certos se apresentam. A sabedoria divina é como um GPS espiritual que recalcula rotas diante dos desvios e impede quedas antes que se tornem feridas. E mesmo quando há incerteza, ela assegura que você está sendo guiado por um Deus que vê o todo, não apenas o agora. E com essa certeza, até as decisões mais difíceis passam a ser enfrentadas com serenidade, porque quem é conduzido pelo Espírito jamais anda perdido, mesmo que ainda não enxergue o destino completo. Existem revelações que não são entregues aos apressados. Elas estão guardadas na quietude da alma, como tesouros escondidos no fundo de um rio, que só se revelam quando a corrente para de agitar a superfície. Em um mundo onde o barulho comanda e a velocidade determina valor, silenciar-se por dentro é um ato de rebeldia espiritual contra a distração. Mas é nesse silêncio intencional que Deus sussurra respostas que o barulho não deixaria escutar. A
Há palavras que o céu quer liberar, mas só podem ser captadas por corações que se esvaziam da agitação e se colocam em estado de escuta profunda. O problema é que muitos oram, esperando que Deus fale em meio aos gritos da alma. Mas ele não compete com os ruídos. Ele espera o silêncio. Silêncio de orgulho, de ansiedade, de autoproteção. Quando a alma se aquieta, os sentidos espirituais se despertam. O que antes parecia confuso começa a clarear. Situações complicadas se desdobram em entendimentos simples. E o que antes causava desespero, agora se transforma em instrução. Não é mágica, é sensibilidade espiritual. Porque o Espírito fala constantemente, mas só quem silencia o coração consegue decifrar sua linguagem. Essa quietude não é ausência de som, é presença de atenção. É o coração dizendo: fala, Senhor, teu servo escuta. É um tipo de descanso ativo, onde a alma se desarma e se posiciona para receber. E nesse estado, o céu entrega revelações que não estavam visíveis antes. Detalhes sobre o propósito, discernimento sobre pessoas, confirmação sobre decisões, orientação para desafios. É nessa quietude que a vontade de Deus deixa de ser um mistério e passa a ser direção. E quem aprende a valorizar esse lugar secreto, logo entende que o silêncio, quando preenchido por Deus, fala mais alto do que 1000 conselhos humanos. Clamar é mais do que pedir, é declarar dependência total. Quem clama não está apenas fazendo uma oração intensa, está se posicionando como alguém que sabe que a resposta certa não virá da lógica, nem das emoções, mas do céu. E o mais impressionante é que Deus não se limita a responder de forma genérica. Ele é um pai que conhece cada detalhe, cada contexto, cada nuance daquilo que você vive. Suas respostas são específicas, personalizadas, exatas. Ele não dá direção baseada em estatísticas, mas em promessas. Clamar é reconhecer. Só Ele tem o que realmente resolve, cura e transforma. O clamor verdadeiro nasce de um coração que já tentou de tudo e entendeu que só o céu tem o mapa certo. É um grito espiritual que rompe a indiferença, que fere o orgulho, que rasga a zona de conforto. É um clamor que diz: Senhor, eu não quero o que parece bom, eu quero o que vem de ti. E é nesse ponto que o céu se inclina. Deus não resiste a um coração quebrantado, disposto a obedecer mesmo antes de entender. E quando ele percebe essa disposição, suas respostas começam a fluir de formas que a mente humana não conseguiria prever. Ele usa situações, pessoas, versículos, impressões interiores, visões, tudo para mostrar que ouviu. O clamor, quando nasce da fé, nunca é ignorado. Ele ativa uma movimentação espiritual, onde portas começam a se alinhar com os propósitos eternos. Mesmo quando a resposta parece demorar, a alma que clama com confiança permanece firme, porque sabe que há um tempo certo. A confiança em um Deus que fala, age e revela transforma o clamor em um canal de conexão constante. É como dizer: Senhor, estou esperando, mas estou pronto. E nesse lugar de entrega ativa, o céu encontra espaço para liberar direções que não apenas resolvem situações, mas revelam propósitos escondidos. Deus raramente mostra o caminho inteiro. Ele prefere revelar o próximo passo, aquele que está logo à frente, exigindo confiança e coragem para sair do lugar. Essa forma divina de conduzir ensina a fé em movimento. Enquanto o ser humano quer mapas completos e garantias de chegada, o Espírito Santo oferece direções progressivas que só se tornam claras na medida em que obedecemos. Quando você dá o primeiro passo em resposta àquilo que Deus já revelou, o céu honra sua fé com revelações que só se acessam em movimento. É como caminhar por uma ponte que se constrói à medida que você pisa. A obediência ao primeiro comando é a senha para as próximas instruções. Muitos esperam confirmação total para começar, mas a confirmação está na jornada. Deus quer que você se levante, ainda sem ver tudo, ainda sem entender tudo, mas confiando que Ele está guiando. É assim que Ele constrói histórias de fé, não com grandes planos revelados de uma vez,
mas com pequenos empurrões espirituais que nos levam a lugares que jamais teríamos alcançado por conta própria. E quando olhamos para trás, percebemos que cada passo de fé nos levou exatamente onde deveríamos estar. Essa dinâmica divina também protege o coração. Se víssemos tudo de uma vez, talvez recuaríamos. Deus, com sua sabedoria perfeita, revela por partes, porque sabe o que conseguimos suportar e obedecer. Ele quer que dependamos dele a cada novo passo. E nessa dependência nasce a verdadeira intimidade, porque passamos a caminhar lado a lado com o Espírito, consultando-o para cada escolha. A fé se torna não apenas um escudo, mas um guia. E nesse tipo de caminhada, os tropeços diminuem, os desvios se evitam e a paz se torna constante, porque sabemos que não estamos nos guiando sozinhos. Estamos seguindo aquele que já conhece o fim desde o início. Há um lugar onde o medo não entra, onde a angústia perde voz, onde a alma encontra repouso verdadeiro. Esse lugar não está em um endereço físico, mas em uma dimensão espiritual, o esconderijo do Altíssimo. É nesse abrigo secreto que os filhos de Deus encontram uma confiança que não nasce da ausência de problemas, mas da presença constante do Pai. Esse esconderijo não é acessado por mérito, mas por comunhão. É o espaço reservado para aqueles que, antes de qualquer coisa, priorizam a presença de Deus como seu primeiro refúgio. A confiança que se desenvolve nesse lugar não é aprendida com livros, é vivida na intimidade. Quando a alma descobre esse esconderijo, ela passa a habitar em paz mesmo em cenários que para outros seriam caóticos. É como se o coração estivesse isolado da tempestade, mesmo estando em meio a ela, porque esse lugar secreto é um ambiente espiritual que protege por dentro, blindando o coração da contaminação do medo, da ansiedade e da dúvida. E essa proteção não é emocional, é divina. Só quem experimenta a comunhão constante com Deus entende o que é ser envolvido por uma paz que excede todo entendimento. E essa paz não vem de fora para dentro, mas de cima para dentro, como um manto derramado direto do trono de graça. Esse abrigo não está disponível apenas para momentos de emergência, mas como morada contínua para quem decide habitar ali e não apenas visitar. É nesse lugar que as estratégias do inimigo perdem eficácia, porque não conseguem acessar a alma que vive escondida em Deus. A confiança que nasce da comunhão transforma o modo de enfrentar os desafios. A pessoa que habita nesse refúgio já não se apavora com ameaças, nem se desespera com pressões externas. Ela aprendeu na prática que a verdadeira segurança está onde o Senhor habita, e onde Ele habita, nenhuma força contrária pode permanecer. Existem palavras que não são apenas declarações, são armas espirituais. E o Salmo 91 é uma dessas armas, forjada diretamente nas Escrituras, para quem decide começar o dia debaixo da cobertura do Altíssimo. Quando você declara essas palavras pela manhã, não está apenas recitando um texto sagrado, está ativando uma realidade espiritual. É como vestir uma armadura invisível, como traçar um círculo de proteção ao seu redor. Dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Logo ao despertar é como entregar ao céu a autoridade sobre o que virá, alinhando o coração com o Deus que promete livramento antes que o perigo sequer se aproxime. Essa declaração não depende de emoção, nem precisa ser sentida. Ela precisa ser crida, porque é a fé que transforma as palavras em escudo. Ao declarar que Deus é o seu refúgio e fortaleza, você está educando sua alma a confiar, mesmo quando tudo parece inseguro. E ao repetir que Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, você está rejeitando o medo e abraçando a promessa. As palavras do Salmo 91 não são poesia para consolo, são decretos de segurança liberados para quem caminha em aliança com o Eterno. Elas carregam unção de proteção, paz e cobertura espiritual real. Começar o dia com essa declaração é como colocar o espírito em alerta santo. Você não anda mais distraído, mas consciente da presença constante do Deus que te cerca por todos os lados. Você percebe os perigos, mas não se apavora. Você sente o peso da rotina, mas não desanima.
porque sabe que está coberto, e essa cobertura não é temporária, não é frágil, não é ilusória, é firme, sólida e fiel como o próprio caráter de Deus. A cada palavra proclamada desse salmo, a sua mente se alinha à verdade, seu coração se firma na esperança, e o seu caminho se torna mais seguro, mesmo em meio a um mundo instável. O medo tem uma habilidade sutil de invadir espaços vazios. Ele se aloja nas incertezas, se alimenta de suposições e cresce na ausência de respostas. E por isso, a presença de Deus é mais do que consolo, é imposição espiritual contra qualquer manifestação do medo. Quando você habita em comunhão constante com o Senhor, não existe brecha para o pânico prosperar. O medo até tenta bater, mas encontra a porta fechada de um coração ocupado por uma presença maior. Deus não apenas visita, Ele ocupa. E onde Ele ocupa, o medo não consegue permanecer. A luz dele dissipa as sombras, e sua voz silencia os gritos internos que tentam roubar a paz. Quando o coração é treinado para perceber a presença, ele se torna resistente às ameaças invisíveis. O inimigo pode sugerir cenários de tragédia, perda ou fracasso, mas o espírito conectado ao céu responde com promessas e não com desespero. É nesse estado de presença contínua que a fé se fortalece, não como emoção, mas como certeza, porque você já não anda baseado no que sente, mas no que sabe. Deus está ali, e saber que Ele está muda o tom do dia. A alma deixa de viver em expectativa de ataque e passa a caminhar em segurança, sabendo que está protegida por quem tem todo o controle. O medo é um intruso, mas a presença é herança. Quando você entende isso, começa a posicionar seu interior como território sagrado, inacessível à opressão. Deus não te chamou para viver oscilando entre fé e pavor. Ele te chamou para habitar, permanecer, repousar nele. E é nesse ambiente que o medo se torna irrelevante, não porque os riscos somem, mas porque a convicção da proteção divina se impõe com mais força do que qualquer ameaça. A presença de Deus não apenas conforta, ela comanda. E quando ela comanda o ambiente interno, todo o restante ao redor precisa se curvar a essa autoridade. Há um tipo de descanso que não pode ser encontrado em colchões caros, nem em férias prolongadas. É o descanso da alma na sombra do Onipotente. Essa sombra não é ausência de luz, mas cobertura de glória. É o abrigo do espírito que reconhece sua limitação e se entrega à suficiência de Deus. Não se trata apenas de parar fisicamente, mas de repousar emocionalmente sob a certeza de que alguém maior está no controlo. A sombra do Onipotente é o lugar onde a exaustão dá lugar à confiança, onde o cansaço se transforma em força renovada, onde o medo é substituído por uma paz que não depende de circunstâncias. Descansar à sombra do Onipotente é render-se sem perder dignidade, é confiar sem exigir explicações. É uma atitude de quem escolhe parar de lutar contra o vento e passa a se mover conforme a direção do Espírito. Esse descanso não se limita ao fim do dia. Ele pode ser acessado logo pela manhã, antes mesmo que a agenda comece. Basta fechar os olhos, respirar fundo e declarar: Tu és meu abrigo, meu descanso está em ti. E imediatamente o espírito começa a se reorganizar, como quem volta ao seu eixo. A sombra do Onipotente não é lugar de fuga, é lugar de restauração. Quando a alma aprende a habitar nesse lugar, ela deixa de correr atrás de segurança e começa a caminhar em segurança, porque não é o que acontece ao redor que define o estado interior, mas quem habita sobre você. A sombra do Onipotente acompanha o filho que confia, como uma nuvem que cobre, refrigera e protege no deserto da vida. E mesmo quando tudo está instável, aquele que habita debaixo dessa sombra permanece firme, não porque tem controle, mas porque descansa em quem tem. E isso muda tudo: o olhar, a postura, as decisões e até mesmo o tom da voz. Quem escolhe habitar em Deus e não apenas visitá-lo nos momentos de aperto, passa a experimentar não apenas proteção, mas um pacote completo de benefícios espirituais: livramento, paz e segurança. Esses três elementos não são conquistas, são presentes,
entregues graciosamente ao coração que se entrega por inteiro. O livramento não é apenas escapar do mal, mas ser preservado de entrar em caminhos errados. A paz não é a ausência de guerra, mas a certeza de que Deus reina mesmo no meio da tempestade. E a segurança não é a ausência de risco, mas a confiança de que, aconteça o que acontecer, o fim será sempre favorável para quem está em aliança com o Pai. Esses presentes não são negociáveis nem esporádicos. São promessas para quem decide morar no coração de Deus. Quem habita, vive. Quem vive, confia. E quem confia, descansa. O mundo pode estar em colapso, mas a alma que tem convicção da proteção divina vive num compasso diferente. Sabe que será livrada, mesmo que não saiba como. Sabe que terá paz, mesmo que tudo diga o contrário. Sabe que está segura, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte. E essa certeza não é construída em discursos, mas em encontros constantes com o Pai no lugar secreto. Não é necessário ver o livramento para saber que ele virá, nem sentir a paz para confiar que ela se manifestará. Porque quem habita nele carrega por dentro um radar espiritual que percebe quando o céu está trabalhando no invisível. A segurança não depende de escoltas visíveis, mas da certeza da presença. O livramento pode vir como desvio, como silêncio, como porta fechada ou até como espera. Mas ele vem. Porque Deus não promete habitação sem proteção. Ele não chama ninguém para morar com ele sem garantir segurança total. E quem entende isso, já começa o dia em estado de vitória antecipada. Em um mundo carregado de ameaças visíveis e invisíveis, há um nome que se ergue acima de todos: Jesus. Esse nome não é apenas um título, é uma autoridade suprema que comanda céus, terra e inferno. Quando você começa o dia declarando esse nome, você ativa uma proteção espiritual que nenhuma força contrária pode atravessar. O nome de Jesus é como um selo sobre a sua mente, sua casa, sua rotina, sua saúde, seus relacionamentos. Nenhuma seta do inimigo, nenhum plano oculto, nenhuma emboscada emocional pode resistir ao comando que vem desse nome. Declarar o nome de Jesus logo pela manhã é posicionar-se espiritualmente como quem diz: hoje não ando sozinho, o Rei está comigo. É lembrar ao mundo espiritual que sua vida está escondida naquele que venceu todas as batalhas. O nome de Jesus não é um amuleto, é uma proclamação de soberania. Quando você pronuncia esse nome com fé, você está lembrando ao inferno que a vitória já foi decretada. E isso muda a forma como você responde ao medo, como lida com problemas, como enfrenta as pressões do dia. O nome de Jesus não apenas protege, ele estabelece o ambiente onde a glória de Deus opera. Em dias difíceis, esse nome se torna ainda mais precioso. Ele é abrigo, ele é espada, ele é chave, ele é escudo. Ele é tudo o que você precisa para atravessar qualquer desafio. E quando esse nome é honrado, os céus se movem em sua direção com rapidez. Os anjos reconhecem essa autoridade. Os demônios recuam. A paz se instala. A coragem desperta. E a fé se fortalece. O nome de Jesus é a bandeira que te cobre ao sair de casa, ao trabalhar, ao decidir. É a certeza de que, não importa o que se levante contra você, nada poderá prevalecer contra aquele que carrega sobre si o nome que está acima de todo nome. A gratidão verdadeira vai além da reação. Ela se transforma em profecia. Quando você agradece pelo que ainda não viu, está ativando um nível de fé que move o céu. Não se trata de ilusão nem de otimismo. É confiança radical na fidelidade de Deus. É como se o coração dissesse: eu ainda não vi, mas sei que virá. A gratidão profética antecipa o milagre. Ela trata como real aquilo que Deus prometeu, mesmo que os olhos ainda vejam escassez. Essa postura espiritual agrada tanto o coração do Pai, que ele se apressa em cumprir o que foi prometido, porque encontra alguém disposto a crer antes de possuir. A mente natural exige prova antes de se entregar à esperança. Mas o espírito treinado pela comunhão sabe que a palavra é suficiente. E quando essa palavra é celebrada com gratidão, mesmo antes do cumprimento, o mundo espiritual se move.
É como lançar sementes sobre uma terra seca, com a certeza de que a chuva virá. A gratidão não depende de ver o chão molhado para reconhecer a fidelidade de Deus. Ela declara a colheita mesmo com o céu ainda nublado. Esse tipo de fé transforma qualquer manhã comum em um altar profético. Cada obrigado que sai da boca é como um decreto liberado sobre o dia que se inicia. Não se trata de ignorar a realidade, mas de decidir qual verdade vai reger sua caminhada, a visível ou a eterna. A gratidão profética não nega a dor, a espera ou a luta, mas decide agradecer apesar delas. E ao fazer isso, ela ativa promessas que estavam adormecidas. É como soprar vida sobre ossos secos. É a linguagem de quem não apenas crê, mas celebra antecipadamente. Quem pratica essa gratidão não vive segundo o ritmo do relógio, mas do céu. E por isso, vive com leveza. Porque mesmo sem saber quando, já se posicionou como alguém que viu o milagre acontecendo no espírito. E por isso agradece. Há dias em que a fé parece pequena, quase sumindo entre as preocupações. Mas existe um recurso espiritual poderoso que reaquece o coração. Lembrar do que Deus já fez. A memória da fidelidade passada é um testemunho silencioso de que o mesmo Deus continua operando. Quando você revisita seus milagres, até os mais simples, algo se realinha por dentro. A alma se levanta do abatimento, o espírito se fortalece e os olhos se voltam novamente para o alto. Porque se ele já fez antes, ele pode e vai fazer de novo. Lembrar é mais do que nostalgia, é estratégia espiritual. É como acender uma chama com brasas antigas. Quando você declara, naquele dia, o Senhor me livrou, ou naquela situação ele me sustentou, você está reativando a esperança. O desânimo se alimenta do esquecimento, mas a fé cresce com a lembrança. Por isso, comece o dia trazendo à mente os testemunhos que já viveu. Eles não são apenas passado, são profecia viva de que há mais vindo pela frente. Deus não mudou, e a mesma mão que te sustentou ontem está estendida hoje. Essa prática de recordar transforma a maneira como se olha o futuro. Em vez de medo, nasce expectativa. Em vez de ansiedade, nasce confiança. A mente deixa de vagar entre preocupações e se fixa na fidelidade. A alma, antes aflita, encontra repouso. A gratidão, então, não nasce da emoção do agora, mas da convicção de que aquele que começou uma boa obra não deixará de completá-la. Lembrar o que Deus já fez é declarar que você crê no que ainda virá. É viver hoje com a memória do ontem como ponte para o amanhã. Cada testemunho, seja pessoal ou ouvido de outro, é uma semente. E quando essa semente é regada com gratidão, ela germina novos milagres. Testemunhos não são apenas histórias bonitas, são evidências do agir de Deus na terra. Quando você começa o dia recordando o que Ele já fez na sua vida ou na vida de outros, seu espírito se abre para receber novamente. É como dizer ao céu: se o Senhor fez ali, pode fazer aqui. Se fez com ele, pode fazer comigo. Se fez antes, pode fazer agora. Isso ativa a fé e expande as possibilidades espirituais. O poder de um testemunho não está apenas no que foi conquistado, mas no Deus que operou. E é por isso que eles carregam unção de multiplicação. Gratidão por testemunhos é um ato de honra. Honra ao que Deus fez, ao modo como Ele interveio, ao caráter que Ele revelou naquela situação. Quando você honra o agir dele, abre espaço para que ele haja novamente. Não como uma repetição exata, mas como uma continuidade da sua bondade. Cada testemunho é uma lembrança de que o céu ainda se move em favor dos que creem. Ao acordar, cultive esse hábito. Agradeça pelos testemunhos vividos e pelos que já ouviu. Transforme seu coração em um campo fértil, onde as sementes de fé possam crescer. Ao invés de começar o dia pensando no que falta, lembre-se do que já foi feito. Isso muda a atmosfera, reposiciona o espírito e convida o céu a agir novamente. Testemunhos são como ecos da fidelidade de Deus, e quem os ouve com gratidão vive como quem sabe que os milagres não pararam. Estão apenas esperando por corações prontos para agradecer antes de receber.
As palavras que você libera ao amanhecer não são neutras. Elas carregam poder criativo. A língua tem o poder da vida e da morte, e quem a usa com sabedoria constrói o ambiente onde habita. Quando você faz declarações proféticas logo ao despertar, está moldando atmosferas espirituais. Não se trata de pensamento positivo, mas de alinhamento com a palavra de Deus. Declarar com fé que hoje será um dia de paz, de avanço, de direção e de proteção. Não é otimismo, é governo espiritual. É assumir o papel de embaixador do céu em uma terra carente de direção. Essas declarações não precisam ser longas, mas devem ser intencionais. Cada palavra, dita com fé, é como uma chave liberando promessas no ambiente. É diferente acordar dizendo mais um dia e acordar dizendo um novo dia cheio da presença de Deus. A primeira frase atrai peso, a segunda atrai glória. Quando você declara que este dia foi consagrado ao Senhor, que nenhuma arma forjada prosperará, que haverá livramento e provisão, você está liberando no invisível o que o céu já preparou no espírito. É assumir posição de filho e sacerdote logo cedo. Ao fazer dessas declarações uma prática diária, sua mente se alinha com a verdade e sua alma se firma na esperança. As circunstâncias podem até tentar contradizer, mas sua fé já lançou os fundamentos, e Deus honra a palavra que saiu da sua boca, especialmente quando ela também sai da sua em concordância. A linguagem do Espírito é ativada por fé, e quem declara com ousadia, logo verá o resultado daquilo que profetizou. Porque no reino de Deus, a palavra não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Há portas que não se abrem com estratégias, contatos ou esforço. Elas só respondem à linguagem da fé. E uma das expressões mais puras da fé é a gratidão. Quando você agradece antes de ver, você está utilizando uma chave que nenhuma força humana possui. É como se o céu se inclinasse para ouvir aquele coração que, mesmo sem saber como, continua dizendo obrigado. E essa gratidão move as estruturas celestiais. O que estava fechado começa a ceder. O que estava travado começa a se destravar. A gratidão tem essa autoridade silenciosa que ninguém pode impedir. A força pode bater, negociar, insistir. Mas a gratidão entra, porque ela é honrosa, humilde e cheia de fé. Deus honra o grato com respostas que ultrapassam o natural. Quantas portas já se abriram no momento em que o coração, ao invés de reclamar, escolheu agradecer? É porque a gratidão revela maturidade espiritual. Mostra que você confia mais no caráter de Deus do que nas evidências ao redor. E essa confiança, expressa em louvor, libera acesso a lugares que estavam retidos não por falta de poder, mas por ausência de entrega. Quando você acorda agradecendo, já está ativando portas invisíveis. Mesmo que o caminho ainda pareça fechado, a gratidão libera recursos, ativa encontros, revela direções. Ela vai na frente como uma chave espiritual que antecipa o favor. E ao longo do dia, você começa a perceber que o que era impossível já não parece tão distante. Não porque você se esforçou mais, mas porque decidiu confiar e agradecer primeiro. Gratidão não é fim de resposta, é começo de intervenção. Viver de forma profética é caminhar como quem já viu o final da história e sabe que termina bem. É levantar-se pela manhã com a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando os detalhes ainda parecem ocultos. Quem vive assim não acorda em dúvida, mas em gratidão, porque já entendeu que a fidelidade de Deus não depende do clima, da economia, nem do humor das pessoas. Ela é constante, e essa constância é suficiente para fazer do hoje um dia de paz, mesmo que o futuro ainda esteja em construção. A alma que vive assim não se apressa. Ela celebra os pequenos passos, porque sabe que são partes de um grande propósito. Ela agradece as sementes antes da colheita, os começos antes dos finais, porque já viu no espírito o que ainda está se formando no natural. Essa gratidão profética transforma o agora, o transforma em adoração, em resposta, em entrega. E nesse viver diário, a ansiedade perde espaço, e o futuro, mesmo incerto aos olhos humanos, já se torna conhecido no espírito. Você pode escolher
Viver o hoje com base no medo do que pode acontecer ou com a confiança do que Deus já prometeu. O primeiro caminho te trava, o segundo te liberta. Viva o hoje como quem já viu o amanhã nas mãos de Deus, porque Ele já foi lá, já preparou tudo, e agora te convida a apenas confiar e agradecer. Caminhe como quem já venceu, porque em Cristo essa é a sua realidade. Hoje, antes de tudo, levante-se com gratidão. Profetize sobre seu dia. Lembre do que Deus já fez e declare: se Ele fez ontem, fará de novo. Comece sua manhã em adoração e observe como o céu responderá.